Olha aí, meu irmão, a hipocrisia. Francisco dizendo que quer uma igreja pobre. Como ele vai querer uma igreja pobre se a igreja está adornada de ouro para todo lado? Se a igreja tem milhões, bilhões. Você já viu isso na reportagem passada. Preste bem atenção. Um homem que está com ouro para todo lado, como ele quer uma igreja pobre, meu irmão? Como? Agora, você vai ver que o Papa Francisco continua usando ouro para todo lado. Você vai olhar nessa próxima reportagem, tá? Onde ele elegeu um monte de novos cardeais para o Vaticano. Você vai ver que palácio lotado, que tanto ouro para todo lado. Preste bem atenção, tanto de ouro que tem para todo lado. E veja a hipocrisia deste homem. Uma igreja pobre. Cuidado, irmão, a hipocrisia de Mateus 23, onde Jesus falava dos líderes hipócritas. Aqueles que querem ter uma capa para as pessoas, mas para Deus, no escondido, eles são outras totalmente diferentes. Olha aí essa reportagem filmada dentro do Vaticano com o Papa Francisco, milionário com tanto ouro. Veja aí quanto ouro tem aí dentro, meu irmão. Isso aí do lado dele é só ouro. E ele diz, eu sou pobre. Ele é pobre quando ele apresenta a cara dele fora do Vaticano. O Vaticano é o lugar onde ele mora, onde ele se reúne só com os líderes, onde ele fala da janela, só da janela, para multidões, da janela. Então, dentro do Vaticano, tá aí, ó, muito ouro para todo lado. E ele vem dizer, eu sou pobre. Eu sou pobre. Ele está mentindo. Você está vendo que ele está mentindo. O maior materialista do mundo é o Papa, porque é bilionário, vive sentado em ouro o tempo todo, rodeado de ouro o tempo todo, e quando sai daí, diz, não levo prata nem ouro. Sabe por quê? Porque ele é um usurário, mesquinho, não vai ajudar nunca ninguém com esse ouro que tem aí, nunca vai ajudar ninguém com nada, tá bom? Hipocrisia, mentiroso, só isso que ele é. Milhões aí, só em ouro, que podia ajudar os pobres, mas está gastando com vaidade, somente vaidade, com a ofertinha que o catolicismo romano manda para lá. Francisco de Assis. Francisco de Assis é para mim o homem da pobreza, o homem pobre. Tá aí, irmão, a mentira. Mentira oculta. Jesus disse em João 8,44, quem mente é filho do diabo e o pai da mentira é o diabo. Então as pessoas ficam mentindo com essa hipocrisia. Agora veja essa estátua de ouro aí. Dentro do Vaticano você vai ver a estátua de Pedro, que é essa aí, com essa coroa de ouro. Aliás, está cheio de coroa de ouro dentro do Vaticano, irmão. Como que o Papa disse que ele é pobre para os pobres? Se o Papa ele é o rei, se o Papa dirige um país, como que um homem desse, com tanta riqueza, vivendo num palácio, não é? Ele pode dizer que ele é pobre? Como ele quer uma igreja pobre? O que ele vai fazer? Olha esse outro escândalo que você vai ver aí. Um outro homem, um cardeal ricaço, bilionário. Olha como esse homem tem tanto dinheiro. Olha o escândalo que aconteceu agora com ele. Como que o Vaticano é uma igreja pobre? Com as ofertinhas do povo católico, eles estão enriquecendo, cada um deles vivendo como Nabade, inclusive o Papa. Veja essa reportagem aí agora. É um vídeo que está a chocar o mundo inteiro. O caso de um bispo na Alemanha que pode estar a esconder milhões de euros em património. Só na Diocese de Limburgo foram transferidos 300 milhões de euros. Franz Peter Elst é o bispo de luxo que está a ser investigado por alegadamente estar a viver muito acima do nível de vida permitido pelo Vaticano. Só em bens visíveis, a imprensa alemã dá conta de uma casa no valor de cerca de 40 milhões de euros, construída ao lado da Catedral de Limburgo. A casa do bispo é um espaço de luxo absoluto.
Só a capela privada terá custado perto de 3 milhões de euros. Há ainda uma secretária no valor de 25 mil euros e uma banheira avaliada em 15 mil euros. Numa altura em que o mundo está mergulhado numa crise profunda, onde existem pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de pessoas a passar por extremas necessidades, esta notícia surge como um choque e coloca em causa as riquezas acumuladas pela Igreja Católica. O caso do Bispo de Limburgo é apenas a ponta de um iceberg que agora é colocado em causa. Ao longo de vários séculos, a Igreja Católica tem vindo a acumular uma riqueza incalculável. Prova disso são as paredes do interior das capelas no próprio Vaticano, revestidas somente a ouro, prata e bronze. Apesar de a Santa Sé não divulgar números do seu património, investigações mostram que na Alemanha, por exemplo, em 2009, as paróquias tinham 200 bilhões de euros apenas em imóveis. Ainda uma investigação do jornal britânico The Guardian mostrou que só a carteira internacional de imóveis do Vaticano ascendia a 595 milhões de euros. A investigação mostrou que a Igreja Católica é detentora de vários prédios de luxo no Reino Unido, França e Suíça, alguns adquiridos em 2006, um investimento guardado em segredo em nome de terceiros. Sendo a Igreja Católica uma igreja que defende alegadamente os pobres, os escândalos que aos poucos são divulgados caem como uma bomba no meio dos milhões de fiéis em todo o mundo. Depois de tornados públicos os gastos milionários do prelado alemão, o bispo de Limburgo foi suspenso até nova ordem para investigação das despesas exorbitantes da diocese. Para onde vão estes e outros milhões de euros mantidos em segredo pela maior igreja do mundo? Quanto deste valor é realmente utilizado para ajudar quem está a passar por necessidades? O Banco Mundial define como pobreza extrema quem vive com menos de $1 por dia. Em euros, o equivalente a 72 cêntimos. Ora, fazendo apenas contas aos 300 milhões de euros no caso alemão, este valor daria para ajudar mais de 13 milhões e 600 mil pessoas durante um mês inteiro. Onde começa a ganância e termina a preocupação pelo semelhante? Uma igreja que acumula bilhões em riquezas secretas e ainda assim arrasta milhões. Vidas de luxo num Vaticano que apregoa uma igreja pobre para os pobres. O homem da pobreza. O homem pobre. O homem pobre. O homem pobre. Papa Francisco desceu as escadas do sepulcro de São Pedro. O homem pobre. 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 O homem pobre.